Você precisa absorver o ambiente. O ambiente já está estabelecido. Nós só perderemos o espírito de adoração se nós permitirmos. Amém, irmão? Estenda a tua mão sobre eles. Nós vamos agradecer o Senhor por essa geração. Amém? Senhor, nós declaramos, Senhor, que daqui sairão, Deus, profetas, evangelistas, ministros do Senhor, Pai. Senhor, nós declaramos que essa geração será melhor que a nossa. Pai, em nome de Jesus, Deus, transforma, Deus, ferramentas do Senhor através dessas vidas, Senhor. Que sejam realidade, Senhor, sobre essa geração, Senhor. E que os olhos deles, como os nossos, possam ver a tua volta, Senhor. Obrigado, doce Espírito. Nós declaramos que será uma geração abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Chega as pessoas devagarzinho. E são mais apressados que os adultos. É muito interessante ver uma criança se manifestando, porque quando tu fala das coisas do reino, tu fala das coisas do Senhor, elas correm depressa. E elas vêm aqui inocentemente, se colocam e ficam atentas. Se nós adultos tivéssemos esse coração, irmão, muitos de nós não se perderíamos. Muitos de nós não se perderíamos. E muitos seriam levados a muitos lugares nas regiões celestiais por entender esse anseio de correr para Ele. Aleluia. Nós estamos muito felizes de poder ter conosco aqui alguns irmãos. Amém. Nós temos o Wellington. Onde está você? Está ali a Renata, o Ladinho. Amém. Margarete. Sim, a dona Margarete está aí junto. O Wagner, a Vitória e a Noemi. Amém. Mais alguém pela primeira vez que está aqui nessa noite? Amém. Como é seu nome, querido? Valdo. Mauro. Nós temos um Mauro aqui. Então, de Mauro para Mauro, seja bem-vindo. Eu falo em nome do Mauro. Pode ser assim? Como é que nós recebemos eles, queridos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. O Espírito Santo fala em vossos corações, como vocês estivessem tete a tete com Ele, o coração aberto ali. Sabe, Moisés, quando subiu para falar com o Senhor, ele não esperava que tivesse ido até um encontro tão tremendo. Ele simplesmente estava lá. Ele se esforçou para subir. Você se esforçou para estar aqui nessa noite. Você saiu da sua casa. Então que o Espírito Santo seja aquele que está na fenda da penha. Eu posso chegar no teu ouvido e chamar o teu nome nessa noite. Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Romanos 5, versículo 12. Aleluia. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou para todos os homens, todos pecaram. Porque a lei estava, o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, está sobre aqueles que não pecaram, semelhante à transgressão de Adão, e a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim, dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa morreram, muitos mais a graça do Senhor nosso Deus, que pelo dom da graça
Edilson, homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Assim, não foi como o dom de ofensa, que um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio por muitas ofensas para a justificação. Porque pela ofensa de um só a morte reinou para este, aleluia. Mas muitos que receberam abundância graça, o dom da justiça reinarão em vida de um só, Jesus Cristo. Porque assim por a ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por o ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Aleluia. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse mais, onde o pecado superabundou a graça. Porque assim o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça da vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queria que você estendesse suas mãos nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que a Tua palavra ela é suficiente, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Deus, venha recheada, Senhor, de revelação nessa noite sobre esses corações, Pai. Espírito Santo, toca-nos por dentro nessa noite, Senhor, e fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor, por nos livrar do pecado, Senhor. Amém. Assim, dessa mesma forma, Senhor, alcança, Deus, aqueles que ofertam e dizimam, Senhor, essa mesma porção, Deus. Abençoa, Senhor. Obediência. Qual é o limite? É isso que nós queremos falar nessa noite. Até que ponto nós estamos dispostos? Até que ponto nós estamos dispostos a entrar na obediência do Senhor? Até que nível de obediência nós estamos dispostos a entrar? Qual é a fase, qual é o movimento do nosso coração nós estamos dispostos a entrar para que o remidor atue sobre nós? A palavra do Senhor nos diz que Jesus foi obediente até o fim. A obediência dele levou até a morte de cruz. Então, se nós precisamos de uma referência para entrarmos no lugar de obediência, nós não precisamos olhar para ninguém mais, somente para Ele. Nós entendemos que todo o evangelho que não aponta para Jesus, que não aponta para a cruz, que não aponta para o Senhor, não vem e nunca vai vir da parte de Deus. A cruz foi o legado que Jesus deixou para essa geração. E ele escreveu com sangue o Novo Testamento. A gente imagina que o Novo Testamento apenas foi escrito por Paulo, por Pedro, por Lucas, por Tiago. O próprio Jesus ele escreveu as boas novas, o Novo Testamento, através de um nível de obediência, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a ferramenta que nós precisamos, ela é suficiente para nós então mergulharmos na palavra, então discernir qual o recado que Jesus estava dando para a humanidade. Ele estava mergulhado no coração do Pai para poder cumprir esse nível de obediência. Jesus estava encharcado do Pai. A disciplina de Jesus, nós acreditamos que foi administrada por José, mas o próprio Senhor foi ensinando a ele todos os processos de amar o seu Senhor.
o seu Senhor, da onde ele veio, no mesmo lugar, na mesma fonte. José não foi apenas um homem que ajudou a Jesus a administrar a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Jesus foi um homem profissional por muito tempo, por alguns anos. Então a disciplina dele veio através de algo celestial. E o Senhor foi estabelecendo dentro dele um padrão, para que ele pudesse cumprir então algo tão tremendo, que deveria gerar em nós algo mais forte ainda. Mas nós sabemos que na humanidade não é assim que funciona. Existe um efeito cascata, que vai trazendo alguns irmãos nesse mesmo formato de obediência, mas também na desobediência é o mesmo efeito. O efeito cascata ele funciona das duas maneiras. Para corações dispostos a entrar no nível de obediência, mas também funciona para corações dispostos a entrar no nível de desobediência. Vocês já notaram, irmãos, que algumas forças se atraem? Você percebe que quando você encontra um amazelado, alguém que tenha problemas sérios de resolver suas mazelas em Jesus, ele se junta com outro amazelado e ali se junta e começa um lamber a ferida do outro. E aquilo não anda e não vai. Porque o efeito é um efeito cascata, ele vai descendo. Mas também nós percebemos que quando o Senhor pega alguém, e esse alguém se aproxima de alguém que já tem o Senhor fundamentado em seu coração, ele começa a se movimentar em uma coisa, ele começa a dizer: nossa, mas será que é isso mesmo? No primeiro momento passa até por um questionamento: mas será que é tudo isso mesmo? Será que ele vive isso? Será que ele crê de verdade aquilo que ele fala? Será que... Por todos nós passam alguns questionamentos, algumas coisas em um tempo da nossa vida. Mas nós precisamos entender que a matriz da obediência não é a mesma matriz da desobediência. A matriz da obediência ela tem um padrão. E a matriz da desobediência não tem padrão nenhum. Nós precisamos entender, irmãos, que o bem e o mal não são opostos um do outro, porque as matrizes são diferentes. O mal ele tem uma fonte, ele tem uma origem, ele tem uma matriz, e o bem é outra matriz. Então, um não é o oposto do outro. A obediência e a desobediência não são iguais, não saem da mesma fonte. A obediência, ela vem do trono do Rei da Glória, mas a desobediência, ela sai no meio das trevas de uma outra fonte. Jesus ele tinha a matriz certa, estava impregnado no seu ser a matriz de papai, do Abba. E isso levou a ele a ir até o ponto de cruz. Vamos voltar um pouquinho para o Éden, irmãos. Se nós olharmos para Gênesis, começando lá no início de tudo, nós precisamos entender que o Senhor sabia da natureza que Ele estava criando. Nós podíamos pensar assim: mas o Deus Todo-Poderoso, Ele fez tantas coisas com tanto detalhe, com tanta perfeição, com tanto cuidado. Será que Ele podia fazer da nossa vida um ser perfeito? Porque a palavra nos diz que nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Então Ele podia ter feito nós com a infalibilidade, eles chamam lá em Vaticano, infalibilidade papal, uma coisa assim, infalíveis, sem erro, sem... Sabe,
de amor que fez com que o nosso Senhor criasse em nós o direito de escolher. Então ele coloca algo no meio do Éden e diz assim: cara, escolhe. Se ele tivesse feito nós de uma maneira que nós não precisaríamos escolher, então a atitude de amor não poderia jamais ser questionada. Então nós não teríamos o bem, nem o mal, nenhum ao contrário de um do outro. Mas o Senhor desde o começo nos chamou, nos chamou para a obediência. Ele reuniu então a sua criação e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, olha para tudo isso aqui. Tudo isso aqui é teu, irmão. Desfruta. Deita na grama, se rola no chão. Brinca com os animais. Pula a corda. Sai para a vida, vai viajar. Só tem um detalhe: quando tu cruzar pelo meio do caminho e tu vê algo diferente que você vai ver no meio do Éden, cara, não torna. Ele deu um monte de coisas boas para o homem escolher. Ele disse só uma de tantas coisas boas que ele deu. Ele disse só uma. Ele disse só isso aqui, não faz. Então nós precisamos compreender o nível de amor que o Senhor criou para nós. Ele disse assim: cara, tudo é teu. Tudo. Só tem uma coisa que só uma só. Sabe, se nós olharmos por esse ano, olhar tudo que o Senhor criou para que nós pudéssemos, para nos agradar. Então a gente vê um homem se movendo em ato de ingratidão o tempo todo, se movendo. Porque nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Isso é crucial. Escreva isso no teu coração. Olha para o irmão ao teu lado e diga assim: ó, grava isso. Pode dizer, faz isso. Eu tenho um recado para te dar, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. O sofrimento que nós temos para obedecer é o mesmo que nós temos para desobedecer. Nós podemos sofrer por obedecer o Senhor, e nós vamos sofrer se nós desobedecermos, na mesma redundância. Porque obedecer também nós sofremos, irmãos. Não é fácil. É fácil, não? Seja sincero, vai. É fácil. Ele vem regado de sofrimento, irmão. Então, irmão, se alguma igreja um dia falou no teu coração: venha para cá, pare de sofrer, irmão, cara, ele não está falando na boca de Deus. Não é a boca de Deus que está usando esse pastor ou esse ministro. Porque obedecer tem que gerar em nós angústia. Tem que gerar em algo em nós. Por isso que é difícil, irmão. Por isso que é difícil. Nós entrarmos neste lugar, nós precisamos entender que Deus lhe criou fundamentos. Os fundamentos do Senhor são essência de liberdade ou de escravidão. Nós podemos escolher. Nós podemos se mover para liberdade, ou nós podemos se mover para a escravidão. A escolha é nossa. Se nós movemos fora do propósito do Senhor, nós se movemos para a escravidão. Se nós movemos por nós mesmos, nós vamos cair sempre na escravidão. Eu confundi aqui. Mas se nós movemos como o Senhor quer, nós vamos entrar sempre no lugar de abundância, mesmo quando somos provados. Lugar de liberdade e abundância, irmãos.
precisamos entender esse negócio de liberdade. Como é que funciona a libertação? Como é que funciona a liberdade? É muito simples. Sabe aquela pedra que a gente joga? Tu tem condição de interromper ela, o curso dela? Dificilmente, a não ser que Deus mande um vento muito forte. Normalmente ela vai atingir a direção que você lançou ela, errando ou acertando o alvo, não importa. Mas se nós olharmos antes de lançar ela, nós podemos mudar. É assim a nossa palavra. Aquilo que nós lançamos com os lábios, com a nossa boca. Se nós lançarmos uma palavra de bênção, nós seremos abençoados. Mas se nós lançarmos uma palavra de maldição, nós estamos num retiro de pastores nesse final de semana. E toda vez que tu vai para um ambiente assim, é um negócio assim muito doido, porque tu nunca sabe o que vem pela frente. Tu nunca sabe o que vai acontecer. Porque Deus, ele tem os seus meios de se movimentar, ele se movimenta conforme a disposição do nosso coração. Nós entendemos que no mesmo lugar, se você botar uma batata quente numa água fervente, ela vai amolecer, mas se tu botar um ovo, ele endurece. Então o mesmo ambiente pode amolecer o coração de alguém ou pode endurecer o coração de outro. É assim que funciona. Mas quando a gente está com sede, com predisposição, com o coração ensinável, tu vai para um lugar dizendo assim: Senhor, em algum momento ele vai te pegar. Então a nossa oração é que Deus te pegue hoje, aleluia. Deixa a água fervente cair sobre você. E aí nós estamos lá. E tem muitos pastores lá. Tem muitos pastores. E tinha uma situação com um pastor que alguns anos atrás. Ele teve um movimento dele e eu olhei para aquilo assim. E gerou uma seta no meu coração. E disse: cara. E eu nem lembrava mais disso. Eu estava lá na adoração. Aleluia. Tudo aleluia. Aquela coisa toda. E de repente eu olho para o irmão e enxergo o meu pecado dentro de mim. E aí, irmão, quando Deus aponta o pecado, cara. E nós continuamos se movimentando. E cara, Deus proporciona o meio, se a gente está disposto. Foi algo tão tremendo assim, Deus gerou. Porque numa das noites, como nós estávamos em adoração e aquilo começou a encharcar, aquela adoração foi muito violenta. E a gente começou a contemplar o Senhor, e contemplar, e quando a gente contempla, Ele vem. E a palavra que foi liberada aquela noite, não foi a mais redundante de todo o seminário, mas naquele momento, cara, o Espírito da profecia entrou, e aquilo foi muito tremendo, irmão. Aquela energia entrou, começou pela ponta dos dedos e veio invadindo os braços e começou a tomar o ser, cara. E aquelas palavras que aquele pastor ministrava, entrava como se estivesse falando dentro de mim. E eu não conseguia parar. E eu me lancei no chão. Por que eu estou contando isso? Porque logo depois surgiu a oportunidade. Ah, tu está aleluiado, né? Agora eu vou te pôr a prova. E assim, naquele momento, depois, no final do culto, aquela coisa toda, Deus entregando a palavra, o pastor vem, entrega a palavra, gera a oportunidade de eu poder abraçar um homem de Deus, cara, um homem de Deus, eu sei, ele é um homem de Deus. E ali naquele tempo, começar a falar as coisas assim, eu disse, cara, eu falei umas coisas ali. E a gente saiu muito abençoado.
E quando nós estamos saindo para fora da porta, cara, nós fomos mais abençoados ainda, cara. Uma pessoa veio até nós, assim, de uma maneira sobrenatural. Então, nós precisamos entender que dentro dos nossos pensamentos o Senhor quer abrigar o Espírito dEle. Ele quer abrigar em nós. A questão é se nós estamos dispostos. Até que ponto nós estamos dispostos? E tudo começa pela mente. O pensamento vai gerando algo constante em nós, e nós vamos guardando tanto as coisas do bem quanto as coisas do mal. Das duas maneiras a gente armazena no nosso pensamento. Então, nossos arquivos, eles ficam, o pessoal da informática sabe que ficam particionados, né? Nós acessamos o arquivo que nós quisermos, ou aonde que nós quisermos acessar. Nós vamos acessar aquilo que nós armazenamos de ruim, e nós mandamos para a lixeira, ou nós ficamos ali com a nossa contaminação ali guardada. Muitos crentes hoje têm a tendência de ficar tubiando entre dois pensamentos, entre acessa um arquivo, acessa outro, um arquivo e outro. Por isso que a palavra fala que nós não devemos tubiar entre dois pensamentos. Nós temos que nos posicionar e acessar aquilo que, aliás, Ele nos diz, tudo que é puro, tudo que é manso, tudo que é, meu Deus, nisso pensai, tudo que é verdadeiro. Então, quando nós injuriamos a nossa caminhada cristã, nós colocamos alguém para nos cuidar, nós precisamos acreditar que o nosso aniversário, ele tem uma função da autofomentação espiritual. Parece complicado isso. Vamos exemplificar isso. O que é fomentação? É quando alguém te instiga a fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Deus, ele aponta uma seta e nós fazemos algo que não era para nós fazer. E quando nós fazemos com nós mesmos essa autofomentação, nós rompemos o elo de proteção. Nós dizemos ao Senhor, nós amamos o Senhor, mas andamos como queremos. Por isso que quando o Senhor fala que no meio do campo as ovelhas tinham coceira em seus ouvidos e elas não se alimentavam porque as moscas, elas entravam pelos ouvidos e elas deixavam as inquietas. A inquietude, ela impede de nós recebermos aquilo que Deus tem para nos comunicar. A nossa inquietude. Nós queremos receber a palavra do Senhor do nosso jeito. Então, a palavra do Senhor nos diz então que o pastor, ele tinha uma função na época. Ele ungia os ouvidos das ovelhas, então as moscas não entravam, então elas se alimentavam, engordavam, enfim, cumpriam aquilo que era proposto a cumprir. Elas não ficavam agitadas, elas entravam no lugar de alimento. Então, a palavra também vai nos dizendo que nos últimos tempos os cristãos teriam coceira em seus ouvidos e dariam vazão às falsas doutrinas e os ensinamentos de homens. Haveria um esfriamento e as pessoas iriam se mover segundo a concupiscência dos próprios corações. E a palavra seria tratada como fábula. Não é isso que está escrito? Você não identifica esses tempos como de agora? Que as pessoas continuam declarando coisas e fazendo coisas que Deus não mandou fazer. É como um ciclo se cumprindo nos nossos dias.
Nós precisamos entender que os ciclos da obediência, os mesmos ciclos da desobediência, eles funcionam da mesma maneira. E as mesmas colheitas que nós temos da desobediência são as mesmas colheitas que nós temos da obediência. É só nós olharmos, irmãos, para dentro de nós, que as leis da semeadura continuam pertinentes agora e nos tempos ainda do Éden. O nível de obediência de Jesus foi tão tremendo, mas foi tão tremendo, que ele conseguiu se esconder dentro dele mesmo, tudo que ele tinha para liberar por 30 anos. Eu vou contar um segredo para você, eu acho que você já sabe, mas eu vou contar igual. Sabe quando o diabo descobriu que Jesus era Yeshua, o Rei dos Reis, o Filho de Deus Altíssimo? Quando o Senhor desce sobre ele no Jordão e diz: eis o meu filho amado, com quem me comprasse. Aleluia. Ali o diabo desmaiou. É, o filho do Zé? E aí o diabo começou a investir para derrubar Jesus, com tentações, usando fariseus, usando religioso. Se tem uma coisa que Deus odeia mais que pecado, é religioso, irmão. Ele tinha problema com o pecador? Não, cara. Mas com o religioso ele repudiava, ele não queria conversa, né? Tu acha que Jesus ia perder tempo com um sepulcro caiado que não ia deixar Jesus entrar, cara, 30 anos dentro da igreja e não obedece ao Senhor? Tomando o tempo daquele que está sedento pelo Pai, querendo ser curado, querendo ser liberto, querendo encontrar o caminho de volta para casa, muitos perdidos. Então, Satanás, o nosso adversário, começou a usar essas pessoas, os religiosos, para investir contra o nosso amado. A Jesus é o investimento do Pai, aleluia. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que se ele seguisse o curso da obediência no qual ele se propôs a cumprir, ele chegaria no final e estaria como está hoje. Vocês estão tão quietos. Estou assustado. Que parte do arquivo você está? Se você está no outro lado, dá uma glória a Deus aí, por favor. Me ajuda. Você é abençoado, meu irmão. Você está aqui, cara. Diga que precisava ouvir, não veio. Será? Não sei. Então veio sobre o nosso Senhor o Espírito Santo e disse para ele: eis meu filho amado, este aí ninguém pode tocar, sabe, não sei o que ele queira. E aí então começa a caminhada de Jesus e ele se aparta. Então ele diz, cara, ele começa a fazer umas coisas muito tremendas. Ele começa escolhendo os seus amadinhos, cara, vamos dizer assim. O primeiro foi Pedro, né? Foi Pedro? Alguém me corrige aí. O pastor de plantão, foi Pedro primeiro? Foi Pedro. Aleluia. Então Pedro está pescando lá, dando banho em minhoca, porque não pegou nada a noite toda. E aí Jesus olha para ele e diz assim, cara, lança a rede lá, cabeção. Sabe o que ele faz? Ele obedece. Um cristão que obedece, o destino dele é outro, irmão. Ele obedeceu e lançou a rede sobre a palavra. E aí ele ficou rico, cara.
E aí quando ele pegou tudo aqueles peixes, agora larga tudo aqui e me segue. Aleluia. E sabe a parte boa, cara? Ele obedeceu, irmão. De novo. E Jesus sabia que por muito tempo Pedrão ia dar umas pisadas assim, muito legal, né? Pedrão era um cara assim que eu quero ver ele lá, vou dizer assim, cara, como é que tu chegou a pegar a chave no céu, irmão? Tu sendo assim, muito parecido comigo. Mas irmão, ele obedeceu, cara. Ele ouviu o bom pastor. Ele reconheceu o Senhor. Ele disse, cara, eu não posso titubear. De prima, ele foi. E largou os peixes lá. Oh, come aí, não quero mais. Grandes peixes, diz a palavra. E a Bíblia fala que ele disse, é seu. Ele disse, eu tenho muitas posses. Não dá, Jesus, sabe que não posso contribuir para o teu reino? Eu vou fazer uma oferta, vou até timar, Senhor. Sou dizimista, ofertante. O que mais eu poderia fazer para te obedecer? Pior que tinha muito pastor do dia de hoje que aceitava, né? Vem para cá então, vou te dar um lugar bem na frente, lugar de honra, bota uma cadeira aqui em cima, né? Alguns irmãos fariam isso, mas Jesus não, irmão. Porque o nosso Senhor não se vende, irmão. Não se move por necessidade. E aí ele diz assim, cara, tu quer me obedecer? Então vou te dar uma dica. Vem. A Bíblia nem o nome dele cita. E Pedrão, cara, é escrito muitas vezes. Pegou? Sabe, Jesus, ele sabe que nós precisamos tapar essas brechas. As nossas brechas, irmão, é como uma senha de computador. Satanás lhe conhece a senha para poder acessar. Ele entra com os vírus e tudo que o inferno quer quando ele tem a senha. Quando nós não confessamos nosso pecado, não reconhecemos que aquilo que nós fazemos abriu uma lacuna para ele entrar, nós demos a senha, ele acessa e faz um estrago, cara, que às vezes tem que botar fora. Só Jesus que não bota fora. Aliás, quem gosta de crente mesmo é Jesus, né, irmão? Deus gosta de filho. Então Jesus, sabendo disso, ele foi obediente ao extremo. Em vez de ele se tornar vingador, ele se tornou remidor. Porque o judeu, ele queria um Yeshua, segundo os olhos dele, cara, que puxasse a espada, como Pedrão, e tomasse o trono de Herodes e devolvesse Jerusalém para eles. Um Jesus vingador. Por isso que eles chamaram Barrabás, não chamaram Jesus. Por vingança. O espírito da vingança, irmãos, está imperativo nos corações dos desobedientes. Ah, é? Tu não me honrou? Agora não digo mais, tu vai ver. Né? E Jesus ele veio como remidor. Ele tomou a atividade que os homens queriam ter para ele, o controle nas suas mãos, e entregou para o Pai.
Diz: Pai, em Ti entrego meu espírito. A oração, irmãos, que Jesus estava fazendo ali, era um instrumento para que nos nossos dias nós pudéssemos sobre nós diminuir o nosso tempo de assolação e entrar numa linguagem espiritual de relacionamento com o Criador. E então nós submetemos a um outro espírito que não é o espírito da manipulação. Cuidado, querido. O espírito da manipulação, ele é contrário àquilo que propôs Jesus, porque o espírito da manipulação, ele é automático. Ele já vem com uma versão distorcida da palavra, usando a própria palavra. Não foi assim no deserto, quando Satanás atentou Jesus? Mas aquele pregador que não prega, é anjo que sobe, é demônio que desce. Algum tempo atrás, uma pessoa me procurou para fazer algumas coisas, enfim, não cabe aqui. Eu disse para ele: irmão, para nós fazer isso que você quer, eu preciso conhecer a tua mesa, tu precisa conhecer a minha. Nós andamos um tempo junto, e daí daqui a uns 2 anos, quem sabe a gente faz isso. Você sabe por quê? Porque nós temos uma responsabilidade naquilo que pregamos. A nossa palavra, ela não pode ser regada de omissão, de negligência. Mesmo que a luz dê uma passeada por aí, volta depois. Sabe por quê? Porque a mulher sulamita, quando ela passava por beira do ribeiro, ela olhou e disse: está aí um homem de Deus. Ela reconheceu o chamado, onde o homem natural não ia compreender jamais. Sabe por quê? Porque não era carregada a responsabilidade. E sabe o que aconteceu? Um homem que andava com esse homem se perdeu. Eu me lembrei dele agora. Geazi, não? É isso? Geazi andava com esse profeta, com esse mesmo profeta. E num dado momento o Senhor olha para ele e diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele possa ver. E a palavra diz que então os olhos de Geazi se abrem e ele vê carros e cavalos e cavaleiros e o exército que estava ao redor. E ele vê um milagre. O povo adversário começa a se matar uns aos outros e entra em espírito de confusão. E esse mesmo camarada, quando Deus usa para que Naamã fosse curado, ele sai correndo de atrás e pega. Ele diz: não, a oferta pode vir para mim, não precisa para ele aqui não. E a palavra diz que a lepra que estava no Naamã passou para ele. Então alguém que estava observando o homem de Deus obedeceu, e aqui andava com o homem de Deus desobedeceu. Qual a proporção disso? Como é que funciona esse negócio? É a liberdade de escolha, queridos. Posicionamento. Não adianta você querer andar com o ungidão da vida se você não estiver disposto a sofrer por um tempo para entrar naquilo que Deus quer para a sua vida. Porque Deus quer. O propósito é muito maior que as nossas dores, irmãos. O propósito de Deus de nos confrontar não é apontar para os nossos erros, é promover as nossas mudanças.
Essa foi a grande chamada de Jesus. Jesus não queria apontar os nossos erros. Ele queria nos promover. Aleluia. Sabe aquela promoção que a gente espera no trabalho? É isso. Simples. Jesus te dá um cargo, filho de Deus Altíssimo. Aleluia. Uma promoção. Antes eu era só criatura, se tornei filho. Quer coisa mais linda que isso? E aí tem um novo nível. Agora eu era filho, agora eu sou filho obediente. Aleluia. Então eu subo o nível. E sabe que Deus faz? Esse cara, eu vou preparar uma morada para ti. Tu não te preocupa com a vez de comer e de beber, que eu vou cuidar disso tudo aí. E para o lugar que eu vou preparar uma morada para ti, cara, tu vai morar comigo, irmão. O ladrão da cruz foi para esses lados aí, não sei se foi no lugar, mas foi. Simples. O nosso evangelho não pode ser carregado de teologia, se não for carregado de obedeciologia. Será que existe isso? Não, não existe. Vamos inventar a roda, né, irmão? Vamos só obedecer mesmo. Deus não tem compromisso com omissos e nem com negligentes. Deus não tem compromisso com esses. Atos capítulo 27, depois você pode ler lá. Sabe, isso está relacionado em muitas áreas. Se nós precisamos botar cerca ao redor, então, irmão, não vai funcionar o negócio, né? A Bíblia fala que o filho, ele reconhece a voz de quem está falando. Quando o cara quer ser surdo, ele vai ser surdo. Ele precisa de cerca, né? Ele precisa de um pastor que bota uma cerca em roda, como Saul. Saul disse que era pastor de mula, né? E Davi era pastor de ovelhas. Por quê? Porque o relacionamento, ele vai trazendo algumas chaves para nós, que nos leva a outro nível de entendimento. O relacionamento gera entendimento. Uma pessoa que tem vida de oração, irmão, que gera algumas coisas, que não é só um culto de domingo à noite, certamente ela vai desenvolver nela algo maior. Abra sua Bíblia em João 14. Você está vivo aí? Consegue amar alguém depois disso no final? Você tem que me amar, cara, não tem jeito, Jesus mandou. Não é condição, é mandamento. João 14, 11, querido. Crede que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos que por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e fará maiores que estas. Eu vou para o Pai, e tudo quanto pedis em meu nome eu farei, porque o Pai, para que o Pai seja glorificado. Se me pedis alguma coisa em meu nome, assim eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sabe, irmão, a maioria dos cristãos lê só o versículo 14, mas não lê o 15. É só pedir. Mas se me amardes, quem ama de verdade o nosso Senhor? Deixa eu falar um negócio para ti. É impossível você querer amar sem contemplar.
É impossível. Amar sem contemplar não funciona, irmão. Vai passar 30 anos dentro da igreja e vai sair fariseu. Por isso o grande desafio nos últimos tempos, nós estamos vivendo esse tempo, do tempo da apostasia, irmão. Nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho está sendo distorcido. E nós estamos vivendo o tempo do fim, irmão. Nós temos ouvido falar tanto da volta de Jesus. Alguns dizem que é 50 anos, alguns dizem que é 20, eu acredito em 12. Eu preguei há um tempo atrás sobre isso, fiz as contas aqui, pela palavra. Mas enfim, a Bíblia fala que vai vir em algum tempo, e logo. Só que se eu não estiver preparado também, nós não vamos entrar, então não tem como saber, né? Só tem um jeito de nós descobrir isso, se nós estivermos preparados não como as nécias. Então, a contemplação é algo que nós precisamos desenvolver, irmão. Ninguém consegue contemplar. Eu disse, não, a partir de hoje eu virei um contemplador oficial. Eu pego e olho para Jesus e eu começo a ter umas visões assim, umas coisas espiritual. Não, irmão. Nós temos que conectar nosso espírito no espírito que está nele e que está em nós. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração, desenvolver uma vida de altar, ter um bate-papo com ele. Ó Jesus, me ajuda aí, tu sabe que eu sou cabeção mesmo, preciso da tua ajuda, socorre-me, Senhor, como Davi fazia, socorre, meu Deus, unge meu coração. Eu vi o pastor Luiz Emílio falar que Samuel ungiu a cabeça de Davi, mas quem circuncidou o coração foi Urias. Leia o Salmo 51 que você vai ver. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Vai falando ali. Urias, ele ungiu, ele circuncidou o coração de um homem errado. Então a contemplação, irmãos, é algo que nós desenvolvemos. Nós ou escolhemos contemplar o Senhor porque nós começamos a relacionar-se. Vem cá, querido. Vem cá. Vamos fazer um negócio aqui. Como é seu nome? O seu horário, eu sou o Célio. Cara, assim, sabia que Jesus ama você porque tem um plano na sua vida? E sabia que o plano dele colocou antes de você nascer? E assim funciona. Aí eu olho dentro dos olhos do Lário aqui, eu reconheço quem é ele. Obrigado, querido. Nós precisamos olhar dentro dos olhos de Jesus, irmão, e saber quem é ele sobre a nossa vida. Simples assim. Como a gente vai fazer isso sem querer ser espiritual, se não gerar isso num relacionamento com ele? Fica o dia inteiro vendo televisão e chega no culto porque tem uma experiência com o Espírito Santo, cara. Semana inteira vê novela e quer que a gente venha consertar o casamento. Vem o culto quando quer e quando está à vontade. Chama para oração, nem pensava no dia do aniversário, está lá com 2 Coca-Cola embaixo do braço. Não desenvolve a contemplação, irmão. E quer ter experiência com o Espírito Santo. Cabeção. Não faz isso, cara.
chama Ele, e Ele vem. Se me amares, não muda a rota que Deus mandou, irmão, mesmo quando Ele muda. Eu ouvi um irmão ministrar que Paulo e Silas estavam indo para onde? Quando foram presos? Para orar, né? E sabe o que acontece? Eles são presos. Sabe o que eles fazem? Oram, cara. E sabe o que eles descobriram ali, cara? Que eles estavam ali para salvar o filho do carcereiro, cara. A mulher do carcereiro, o carcereiro. Deus mudou o propósito, Deus mudou o curso, mas não mudou o propósito, aleluia. Ele continua orando e adorando o Senhor, cara. E sabe o que aconteceu? Ali houve um princípio de libertação, que as portas se abriram, aleluia, no meio da adoração. Uma mente cativa, ela entende do seu jeito, mas uma mente liberta, ela corrige a sua rota quando ele percebe que a rota está errada. Quando ele percebe que está sendo manipulado, ele corrige a sua rota pelo Espírito e continua sendo fiel. Há um tempo atrás nós estávamos com alguns pastores aqui e nós falávamos sobre ensino errado. E nós entramos nos questionamentos aqui, cada irmão defende a sua tese, aquela coisa toda. E eu entrei meio que na contramão e disse: querido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio que por um tempo Deus permite a gente ficar no engano, por um tempo. Porque quando Lázaro tem aquela operação de morte ali, e ele diz: pai Abraão, deixa eu voltar lá e tal, aquela coisa toda. Ele diz assim: ele que ouça os seus profetas e examine as escrituras, não é? Então, se nós ficar tempo demais, nós cauterizamos e viramos religiosos. Se nós ficar tempo de menos, talvez a gente não consiga enxergar uma palavra de profundidade. Então Deus tem seu tempo de permanecer no engano. O cara que ia se matar, não se matou, entrou pela porta da igreja, se converteu, continua sendo fiel, não mudou o curso. Deus olha para ele, enxerga ele e abençoa. Eu creio nisso. Mas se o cara permanece 30 anos e sabe que está tudo errado, e ele permanece ali, irmão, cara, alguma coisa está errada. Porque não é um nível de obediência que Deus quer. Deus quer que a gente venha obedecer, mas também a ouvi-lo. A nossa oração, ela tem que ser constante no Senhor, não para que Deus nos ouça, mas para que a gente possa ouvi-lo. Porque quando a gente ouve Ele, a gente pode mudar o curso, mas não muda o propósito. Eu não tenho nenhum problema se nós precisarmos voltar atrás daquilo que falamos. Nenhum problema. Mas Paulo e Silas entenderam. A maioria das pessoas que não guardam o mandamento estão carregadas de sofismas. Sabe qual é o sofisma? Eu já estou terminando, amém, irmãos? O sofisma é uma coisa que entra por dentro do coração como um veneno. Vou te dar um exemplo para você. Acho que você já ouviu isso. Judas, ele pode até ter se arrependido quando ele foi devolver as moedas. Mas em vez de ir para a cruz, ele foi para a religião. Ele não foi para a cruz, ele foi para a religião. Então ele devolveu as moedas. Alguns cristãos pensam do mesmo jeito, porque são dizimistas. Pensam que tem que manipular a igreja. E nós não se movemos assim. Então a manipulação é a mesma coisa. Eu estou pagando para ter um evangelho que eu quero. Uma igreja ao gosto do freguês. Jesus não trabalha assim, irmãos.
As impurezas impedem a relação da palavra com o Senhor. E o Senhor escaneia a nossa vida e enxerga de verdade as diretrizes que nós precisamos ter, as mudanças que precisamos passar. Ele enxerga exatamente o que nós somos, se nós se conectamos de verdade com Ele, ou se as nossas ações são superficiais e não expurgamos aquilo que impede o nosso relacionamento com Ele. Não adianta eu estar num barco, eu preciso saber aonde que eu estou indo. Não adianta eu dizer, eu estou em Jesus, eu estou dentro da igreja, eu não sei para onde eu quero ir. Eu vou num cultinho, bonitinho, e volto para casa, aleluiadinho, só, mais nada. Eu preciso saber para quem eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Descobrir sua identidade, seus problemas, suas dificuldades, ir para Jesus, reconhecer, voltar para Ele, se jogar no chão, fazer coisas que nunca fez, fazer coisas loucas. O que nós seríamos capazes de fazer para salvar alguém que estivesse morrendo da nossa família? Quanto nós seríamos capazes de fazer? Irmão, tomar injeção, cara, é ruim demais. E pior, cara, você toma injeção onde que não está doendo, cara. Tu sabe onde que é. Está com dor de cabeça, toma. Mas é preciso, irmão. Quem é que gosta de tomar injeção, querido? Mas isso pode nos salvar, pode nos curar, pode nos mudar de direção, pode salvar nosso destino, pode mudar nossa família, nossos filhos, nossa geração, nossa tia, nosso primo, nosso irmão. Se eles enxergarem Jesus em nós. Eu tenho repensado algumas coisas. Nós precisamos deixar Jesus remover os controles que estão em nossas mãos. Porque nós queremos Jesus, nós queremos continuar no controle remoto. Bota no canal tal, é isso que eu gosto. É necessário entregar no altar. O Espírito não precisa de amarrações. Nós precisamos amarrar a nossa alma aos pés da cruz, é tudo que nós precisamos. É lá que o Senhor quer nos remir. Quando há predisposição, nós entendemos que o que está alojado normalmente tem a ver com orgulho. Teimosia e orgulho são parentes. Tem um relacionamento assim, ó. O teimoso e o orgulhoso. Dá uma dupla sertaneja aí, né? Os dois vão seguindo para o inferno. Meu Deus. Nós precisamos entender o que é humildade, irmão. Um coração humilde. Ele reconhece que está alojado dentro dele e quer expurgar urgentemente. Ele quer de urgente expurgar. E às vezes até tirar fora o chip, o HD, algumas coisas que nos controlam. A desobediência é um local inadequado. Deus não quer. Isso é assolação. É uma infecção. O carnal vai estar sempre infeccionado. Carne, infecção se aloja em carne, não no espírito. Infecção se aloja, se guia por ela, então ele sai. A esteira quer nos guiar, irmão. A esteira da manhã. Nós precisamos ver de um remédio, cara. Eu vou te dar uma receita, cara. Um chá muito bom, raiz de Jessé, todas as manhãs. Toma ela 3 vezes por dia.
E nos intervalos, cara, máscara. Ser projetado para algo maior do que um culto domingo à noite. São movimentos que nós colocamos em áreas de luz. E áreas de luz chaneiam a nossa mente. Então nós não empurramos as nossas mazelas de barriga como nós costumamos fazer. Empurra de barriga para frente e não nos curamos. As cadeiras vazias ao seu lado são a resposta do que estamos falando. Jesus não trabalha com gente descompromissada. Há lugar nas regiões celestiais, mas não são para humanistas, não são para intelectuais. O homem racional, o intelectual, ele não se relaciona às suas coisas de Deus, porque não tem discernimento. Eu quero fazer a obra. Jesus, ele tem algo maior projetado, mas ele quer que as nossas mazelas sejam resolvidas na cruz. Só depois eu vou para Jesus, aleluia. Quando eu estiver aposentado, eu vou. Jesus, é muito tempo. Agora sou muito jovem, quero curtir. Eu fui chamado essa semana para ministrar num velório da amiga da Carol, o pai da amiga da Carol. E o Senhor me deu uma palavra, o fio de prata. Eu usei essa palavra. Antes que se rompa o fio de prata que nos conecta com o Senhor. Irmão, se você está aqui hoje, porque o fio de prata está sobre você. Glória a Deus. Podia não estar. O Senhor apontará sempre para a origem, nunca para o destino, para a origem. Voltar para casa é o sonho do Pai para nós. Como nós podemos fazer sem arder pelo propósito? O propósito Deus nos deu, irmão. Eu falei para o seu horário agora, Deus tem um plano para a sua vida. Mas não foi de agora. Foi antes dele nascer. Nós só precisamos descobrir ele. E sabe como é que a gente descobre? Se relacionando com ele. Jesus, ele não quer que apenas nós estejamos no barco. Estar no barco é óbvio demais. Mas nós precisamos ter um entendimento que eu estou alinhado no propósito que Deus quer. Então a verdade e a mentira são ventos contrários.